O projeto tem dados sobre consumo de pornografia, né, entre jovens e adolescentes, Temos, né? sim, temos, e são dados muito complicados, assim. No Silêncio dos Homens, a gente fez, lá atrás, 2019, a gente fez essa pergunta para homens adultos, né? Eu lembro que eu assisti e fiquei chocado porque eles não queriam fazer uma pesquisa falando quem consome e quem não consome. Eles não conseguiram encontrar, né, não sei se era jovens ali no caso, mas que não homens que não consumiam pornografia, né, para fazer a pesquisa, assim, é chocante mesmo. Tem um dado do Silêncio dos Homens que ele diz assim, que no ranking dos seis principais, os seis principais distúrbios, ou melhor, desculpa, tem um dado do Silêncio dos Homens que diz assim, que 6 a cada 10 homens convivem com algum tipo de distúrbio emocional. E aí, quando a gente foi ver o que eram esses distúrbios, o ranking ele começa com ansiedade, é o primeiro, disparado, Sim. Eu tô nesse aí. depressão na sequência, insônia, vício em pornografia é o quarto, e vício em jogos eletrônicos, e a gente não tinha os bets ainda. Imagino hoje- que deve ter. Nossa, deve ser bem A gente, outro cenário. a gente perguntou isso para os homens na pesquisa Meninos. Os homens responderam. Isso aí a gente vai divulgar mais para frente. Vai sair junto com o relatório, com o relatório que vai acompanhar o documentário. Mas, sobre os meninos, a gente também fez essa pergunta para eles, né? A gente fez as mesmas perguntas para homens, para meninos, de 13 a 17, para Quando você meninas fala de 13 a homens, são 17. homens adultos, Homens né? adultos Só acima pra- dos 18. Tá. Deixa eu dar uma pescada aqui na resposta, para eu falar exatamente o que aconteceu. Então, quando a gente perguntou para meninas, 3% das meninas que responderam, e a gente está falando de um universo de 1.500 meninas, se eu não estiver enganado, 3% das meninas se declararam viciadas em pornografia. Esse não é o maior problema das meninas. O maior problema das meninas, acreditem, é vício em celular. 52% das meninas se declararam viciadas em celular. Não, minto, desculpa. É o segundo dado, 53% ansiedade. 53% das meninas ansiedade, 52% viciadas em celular, 3% viciadas em pornografia. No caso dos meninos, vício em celular, 40% dos 2.500 meninos que responderam. Ansiedade, 24% dos meninos. E vício em pornografia, 18%. Então, se a gente faz um ranking aqui... Isso também, a pessoa se considera, né? Ela mesma Ela se se autodeclara. Exatamente. Não teve... Aí são perguntas de autodeclaração e não de diagnóstico. Não diagnosticada. Mas é como ela se considera. Mas Então, se a pessoa falou que tem um problema, né? pois é, se você identifica que você está consumindo pornografia, né, especificamente sobre esse ponto, em volumes que você se considera que está viciado, então alguma coisa errada tem. Não é Com possível certeza. que eu vou chegar para você e vou dizer, eu sou viciado em açúcar, sendo que eu como açúcar uma vez por semana. E eu imagino que talvez a realidade seja até um pouco maior, né? Os números. Às vezes a pessoa não Sim. quer falar, Aham. não mas, se aceita. mas é alarmante a pessoa abertamente já falar isso, tem um dado tão grande assim. É isso. E quando a gente vai olhar um outro dado, porque a gente também fez essa pergunta, você gostaria de receber ajuda em algum desses temas, orientações, né, ajuda a compreender, ajuda para compreender esses temas? Listamos alguns temas. 49% dos meninos querem aprender a lidar com pornografia. Então, se a gente tem se a gente tem lá o primeiro ponto, que é a autodeclaração do vício, a gente tem um número ainda maior de meninos, 49%, dizendo que querem ajuda para superar, para aprender a lidar com a pornografia. Então, a gente tem um problema muito grave aí. E aí é pensar que o quanto que a gente está falando sobre isso, né? Porque, Zé, mas é um vício que você pode curar sozinho, procurando uma orientação de um especialista. Opa, mas será que se eu tô viciado em pornografia, eu tô assistindo muita coisa e tô vendo o padrão do que acontece nesses filmes. E o padrão desses filmes, geralmente, pensando num recorte heterossexual, é de homens em papel de dominação em relação às mulheres. Sim. Violentando as mulheres, na maioria das vezes. Sim. E será que o comportamento violento dos meninos hoje
em relação às meninas e, nossa, dos homens em relação às mulheres, será que não tá... Porque por trás disso também não tem aí esse vício nessa Esse pornografia? link com o consumo, né? Exato. Excessivo. Exato, então, cara, a gente, enquanto homem, a gente sofre muita coisa no sentido do que se espera do homem. Então, se eu sou um homem que tem um pau pequeno, quando eu vou me relacionar com outro homem ou com uma mulher que tem uma expectativa de que eu seja um cara do pauzão, e aí, pensando em relação a mim, enquanto homem negro, existe essa expectativa. Né, do corpo negro, né? Exato, tem essa expectativa de que eu chegue lá com um pau arrastando abaixo do meu joelho. Então, quando eu não correspondo a isso, eu já tenho uma frustração, né? Então, e essa minha ideia do pauzão, porque eu tô vendo lá no filme pornô, né? Eu tô É um vendo modelo, né? Vira um modelo. E aí, quando eu vejo que o meu corpo não corresponde, é porque eu não sou musculoso, porque eu não sou alto. Estamos falando de homem de 1,66 m, por exemplo. Então, quando eu não correspondo a esse padrão que eu tô vendo no pornô, essa minha frustração, ela se converte em várias coisas. Inclusive em raiva, que é a primeira coisa que a gente, homem, enquanto homem, aprende desde criança. A gente não aprende a abraçar o colega. A gente aprende a manifestar raiva. Tanto é que quando a gente... Como é que a gente se cumprimenta? Quando abraça. Como é que a gente se cumprimenta? É raro. Dando uns tapas fortes no peito, nas costas. E aí, mano? Mandar aquele tapão e tal. Então é assim que a gente se cumprimenta. Isso, a raiva tá ali, cara. Ah, não dá. Tá porque a gente tá se cumprimentando a partir de uma violência, de um tapa. Então, assim, muito do que a gente vive, do que a gente sente enquanto homem, se converte na raiva. Então, se eu não performo aquilo que eu tô vendo no pornô, eu vou descontar tudo a partir da minha raiva. Aquilo vai se converter em raiva também.